Olá, turminha do quinto ano. Sejam bem-vindos a mais um dia de aula. Nossa aula de hoje será de ciências e nós vamos estudar energia térmica e combustão. Preparados? Então vamos lá, dar início à nossa aula de hoje. Energia térmica. O calor, assim como a água, é necessário para a manutenção da vida. Ele é uma forma de energia responsável pelo aquecimento ou resfriamento dos corpos. Quando um corpo ganha calor, esquenta. Quando perde calor, esfria. O Sol é a mais importante fonte natural de calor do nosso planeta. Sem ele, não haveria vida na Terra. Os objetos expostos ao Sol se aquecem porque estão recebendo calor. Existem materiais que se aquecem com mais rapidez, como o ferro, o alumínio, o cobre e o zinco. Eles são chamados bons condutores de calor. Por quê? Porque eles recebem o calor mais rápido. Os materiais que demoram mais para se aquecer, como madeira, vidro, o isopor, o plástico e a cortiça, são considerados maus condutores de calor. Por quê? Porque eles não pegam o calor rápido, eles não aquecem rápido. Observe a imagem. Esse é um termômetro clínico. Então, o termômetro clínico, o que é que acontece quando ele recebe o calor do nosso corpo? Automaticamente ele sobe a temperatura. Efeitos do calor. O calor provoca alguns efeitos nos corpos. Variação de temperatura. A temperatura é a medida do estado de aquecimento de um corpo. Podemos medir a temperatura por meio de um aparelho chamado termômetro, o que nós vimos no slide anterior. Mudança de estado. O calor muda o estado físico dos corpos. Por exemplo, sob alta temperatura, a água passa do estado líquido para o estado gasoso. Dilatação. Há corpos que, sob a ação do calor, dilatam-se, isto é, aumentam de volume, passando a ocupar um espaço maior. Combustão. Há milhares de anos, o ser humano percebeu que esfregando uma pedra contra outra provocava o aquecimento de faíscas que queimavam coisas à sua volta. Provavelmente foi assim que descobriu um modo de produzir fogo. O ser humano, ele esfregando uma pedra na outra, ele descobriu que ali saíam faíscas e assim provavelmente surgiu o fogo. Antes dessa descoberta, as pessoas só conheciam fogo pelos incêndios causados por raios que caíam sobre as florestas. Com o tempo, foram sendo descobertos outros materiais capazes de produzir o fogo. O fogo é o resultado de uma combustão, que é um fenômeno que ocorre quando um corpo queima produzindo calor e, por vezes, luz. Para que haja combustão, são necessários 3 elementos. Quais são esses 3 elementos? Combustível, comburente e calor inicial. Combustível. O que é o combustível? É a substância que queima. Os combustíveis podem ser sólidos,
madeira, palha e papel. Líquidos, álcool, gasolina e querosene. E gasosos, gás de cozinha e outros gases. Então, todos esses são exemplos de combustíveis, sólidos, líquidos e gasosos. Observe a imagem. A madeira é um tipo de combustível. Comburente é a substância que alimenta a combustão. O oxigênio do ar é um comburente natural. Sem ele, não há queima. A vela se acaba quando o oxigênio acaba. Vejam essa experiência da vela. Ela foi acesa, a pessoa colocou o copo na segunda figura e na terceira figura ela apagou. Por quê? Porque o oxigênio acabou. Então, o oxigênio do ar é um comburente natural. Calor inicial. É o calor necessário para iniciar a combustão. Exemplos: faísca, ignição de motores. Em nosso dia a dia, a combustão é utilizada de várias maneiras: no cozimento de alimentos, em motores de automóveis, pela combustão de gasolina, óleo diesel ou álcool, nas máquinas a vapor, nos fornos de indústrias e em tantas outras situações. Observe a imagem. Símbolo que indica a presença de substâncias inflamáveis. Os combustíveis como o álcool, a gasolina, o querosene e o gás de cozinha pegam fogo com muita facilidade e podem até explodir. Por isso, são chamados combustíveis inflamáveis. Então, eles são considerados combustíveis inflamáveis porque eles pegam fogo com bastante facilidade e ainda pode haver o risco de uma explosão. Em relação à combustão, é preciso ter muito cuidado. Veja algumas dicas. Cuidar para que os combustíveis fiquem guardados em locais seguros, protegidos do fogo, nunca perto de um fogo. Nunca acender fósforos perto de álcool, gasolina ou outro combustível. Ficar atento ao gás usado em casa. Ao menor sinal de vazamento, chamar a atenção de um adulto para providenciar conserto imediato. Não brincar com fogos de artifício, nem soltar balões. Então, esses são alguns cuidados que nós devemos ter em relação à combustão. E agora vamos ver os combustíveis fósseis. Você já ouviu falar em combustíveis fósseis? São substâncias de origem mineral originadas pela decomposição de resíduos orgânicos, como plantas e animais. Como essa decomposição pode levar milhões de anos, os combustíveis fósseis, como o petróleo, o carvão mineral e o gás natural, não são renováveis, ou seja, em algum momento eles podem acabar. O uso dos combustíveis fósseis costuma causar impactos negativos no meio ambiente, pois geram muita poluição atmosférica. Mesmo assim, de acordo com dados da Agência Internacional de Energia, hoje cerca de 80% de todo o combustível produzido no mundo é de origem fóssil. Biocombustíveis. Nesse sentido, o Brasil está numa posição privilegiada, já que possui fontes de energias renováveis,
como o bietanol e o biodiesel. O etanol provém da cana-de-açúcar e o biodiesel provém principalmente da soja, do milho, do dendê e da mamona. Esses combustíveis têm um impacto bastante reduzido no aquecimento global e nas mudanças climáticas, sendo chamadas de biocombustíveis. Observe a imagem. Então, esse é um esquema do processo de produção de um biocombustível. E agora vamos praticar atividades, páginas 165, 170, primeira questão, e 172, segunda questão. Pause o vídeo, resolva as questões, depois pode dar o play no vídeo e vamos fazer a correção. E agora vamos para a nossa correção da página 165. Página 170, primeira questão. Página 172. Turminha, nossa aula chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.